Deixo aqui à vossa liberdade de utilizarem este Mentimeter para deixarem uma resposta à enquete que eu criei, só para também ficarmos com uma noção do vosso background, se já criaram algum vídeo com recurso à inteligência artificial, se o fazem raramente, com alguma frequência, ou se nunca o fizeram, o que pode ser depois mais útil para guiar as sessões, as próximas sessões. Podem aceder tanto com o QR Code como com este código. Lá está no PowerPoint, podem fazê-lo mais tarde, até porque agora interessa mesmo avançar com o que venho aqui falar hoje. Pronto, só para dar também um contexto e que achei interessante fazer este comentário hoje, há 2 semanas, em conversa com alguns colegas de cinema, percebemos que esta preocupação com a ideia de gerar conteúdo criativo com recurso à inteligência artificial é muito frequente, sobretudo em alguns meios, como é o caso de cinema, em que as pessoas começaram a perceber que algumas profissões teriam de se adaptar a uma nova realidade, ou então poderiam ser eventualmente substituídas por IA generativa. Aqui só restam fazer previsões. A minha opinião não é bem a da substituição bruta, mas sim a da adaptação à era digital, que acho relevante, e não é nada de novo. Neste momento está a acontecer com uma velocidade frenética, mas não é assim tão diferente, a meu ver. Lá está, é uma opinião do que foi a transição, ou do que eu acredito que tenha sido a transição, porque eu não a vivi plenamente, do analógico para o digital, por exemplo, na filmagem de vídeo. As pessoas tiveram de aprender conceitos novos e tirar um bom recurso destes conceitos. Porque há muitas coisas boas que a IA generativa traz. E uma delas, uma das principais que me vem assim à cabeça, é realmente a democratização da ideia de gerar conteúdo. Ou seja, de repente, a parte técnica, ou o que seria a parte técnica anteriormente, é colocada um pouco mais de lado. A curva de aprendizagem torna-se bem mais rápida e o papel do criativo é enaltecido em cada uma das nossas vidas. Ou seja, nós deixamos de depender de uma curva de aprendizagem muito vagarosa, sobretudo no que toca a gerar conteúdo criativo dentro da produção de vídeo, na edição, na pós-produção, na própria filmagem, e conseguimos tirar agora auxílio de algumas ferramentas de inteligência artificial para nos auxiliar a concretizar de forma plena as ideias que vamos tendo. O que não substitui, e novamente vou realçar muito este conceito ao longo da formação, não substitui a capacidade de comunicação, que vai estar aqui no cerne da questão. E pronto, a IA vem acelerar a experimentação, vem acelerar a interação criativa. Os principais contras da utilização de inteligência artificial seriam a tendência para homogeneizar o conteúdo, ou seja, sem pensamento crítico, muitos dos outputs que vamos colocar depois, outputs entendam-se por prompt, que já vou falar um bocadinho mais à frente, vão ser semelhantes entre si, tornam-se parecidos, tornam-se previsíveis e tornam-se esteticamente genéricos. Por outro lado, existe o conceito de perda de autoria, e esta questão da autoria é muito importante. E, novamente, é uma opinião minha, esta questão acabaria por ficar resolvida a longo prazo com a noção simples de que se vamos utilizar a IA generativa para produzir o que quer que seja, deve haver uma referência, e eu sei que o Admário já falou disto previamente, deve haver uma referência à utilização de IA generativa. Como existiria uma referência, por exemplo, se tivesse um operador de câmara a trabalhar convosco, a este operador de câmara enquanto operador de câmara. Muito do que é atualmente controverso sobre a IA generativa prende-se mesmo com esta questão da autoria, e muitas vezes a autoria não vem descrita mesmo em indústrias como a indústria do cinema. Lá está. O problema, e virando-nos agora concretamente para o mundo pedagógico, para a utilização de inteligência artificial para a produção de vídeo dentro do contexto pedagógico, prende-se com algumas coisas que também abrangem a própria noção de criar vídeo em si. O texto não impacta a geração atual da mesma forma que um vídeo, que é de consumo mais imediato, que estimula todos os sentidos.
que liberta dopamina de forma mais rápida, por assim dizer, um vídeo contendo um guião, contendo este texto, acaba por ser uma versão mais concretizada e indicada para um público que se habituou a crescer sempre com telemóveis, em frente a telas, seja de computador, seja de televisão, seja do que for, na verdade, habituou-se a crescer em frente a telas. Só que o vídeo tradicional demora a produzir, especialmente se estivermos numa fase em que ainda temos de passar toda esta curva de aprendizagem, que é particularmente longa em softwares de vídeo profissional, como é o caso do Adobe Premiere, de que já devem ter ouvido falar, do Avid Media Composer ainda mais. Portanto, eu vou trazer para a mesa algumas ferramentas que são bem mais imediatas e que de certeza que vos facilitarão bastante a vida. E, acima de tudo, o tempo dos docentes e o tempo dos profissionais, no geral, é extremamente limitado. Portanto, muitas vezes queremos produzir conteúdo que sabemos que vai ser conteúdo de consumo mais imediato, que vai ser indicado para este público-alvo, e temos tempo limitado para o conseguir produzir, e depois temos todas as outras obrigações em simultâneo que nos impedem de conseguir juntar estes dois campos. E o IA vem dar uma ajuda nesse sentido. E o que é que o IA faz e não faz tão bem? Começando pelo que é que faz bem. Ajuda a processar grandes volumes de informação, e ainda mais agora que ferramentas como os chatbots, como o ChatGPT, têm acesso à internet, que recordo que há uns tempos que não são assim tão longínquos, não tinham. Portanto, toda a data que o ChatGPT consumia era prévia naquele momento a 2023, se não me engano. Gera primeiras versões rapidamente, e eu com as primeiras versões quero dizer que, por exemplo, se quiserem depois desenvolver um conteúdo, desculpem, deixem-me só desligar aqui um microfone. Pronto, muitas vezes é mais adequado, por exemplo, termos uma primeira versão audiovisual concretizada, por exemplo, produzida com inteligência artificial, para trabalharmos nela e produzirmos algo mais próximo daquilo que procuramos, tendo já uma noção visual de base, do que apenas um guião ou uma ideia bastante vaga. Consegue adaptar linguagem e formato, e aqui vão entrar depois a ideia de personas na criação de uma prompt, de forma mais exata, dar personas ao chatbot, tratá-lo como um ser humano que encaramos. Automatiza tarefas repetitivas, e aí é fantástica, sendo que depois temos de ver se essas tarefas repetitivas não estão a ser executadas de forma mais lenta pela inteligência artificial em questão do que seria por nós, mas aí entra depois um sentido crítico. Por exemplo, pegando no Comet, que sei que também já foi mencionado previamente em outra sessão, existem algumas tarefas que o Comet dependeria muito de vocês para concretizar, tarefas repetitivas, ou que demoraria muito tempo simplesmente a executar, e que podem ser executadas de forma mais rápida por nós. Portanto, temos de aprender também, lá está, com esse pensamento crítico, a perceber onde é que a IA, dentro do seu estado atual, pode ser realmente útil para o nosso fluxo de trabalho. E apoiar a criatividade, obviamente, por associação. Novamente, associação é um conceito ligado à comunicação. A vossa criatividade ou a vossa ideia inicial vai ser melhor apoiada se forem objetivos e se conseguirem descrever de forma adequada para um chatbot aquilo que procuram. O que é que não faz tão bem? E aqui entra depois todo o panorama ético e da consciência humana como a conhecemos. Se bem que existem truques que depois podem ser utilizados. A IA tenta simular constantemente uma ideia de autenticidade, mas a IA não consegue realmente ser autêntica porque depende de alguém que a treine, por assim dizer. Portanto, a IA terá sempre dificuldade em compreender um contexto humano que nos é nosso no dia a dia mais profundo, a não ser que seja ensinada primeiro por nós. Daí muitas vezes ouvirem pessoas dizer que mais vale abrir o vosso tab que têm utilizado no ChatGPT e continuarem a investir constantemente no mesmo tab do que estarem a criar um tab novo sempre que querem comunicar com o ChatGPT, porque o ChatGPT tem memória de todos os chatbots, até dos que têm uma capacidade de memória melhor.
Estou a pensar no Grok, por exemplo, que em termos criativos, e que agora de certeza que têm visto que está envolvido em controvérsia também por uma questão criativa, mas muito mal aplicada do ponto de vista ético, o Grok não tenta ser politicamente correto. Não foi treinado assim um modelo de origem. Portanto, o Grok, não tendo barreira, vai ser naturalmente mais criativo para o bom e para o mau. O ChatGPT é politicamente correto. Vai concordar sempre convosco, a não ser que lhe seja dito o contrário. Mas lá está, ele não tem, falando concretamente do ChatGPT, não tem julgamento ético próprio. Tem de ser ensinado a ter este julgamento ético e tem de ser ensinado a repetir um padrão que lhe é explicado por alguém. Ele não vai criar algo original a partir do nada, tem de ter inputs sempre. Depois, esta parte aqui da verdade factual tem sempre de confirmar as fontes, não será tão importante neste caso do que vai ser falado hoje, mas é importante em todos os outros, em muitos outros casos. É sempre preciso confirmar as fontes, tanto mais que ainda numa conferência que assistimos a semana passada, eu e o Ademar e o resto da equipa do gabinete, uma das coisas que foi frisada relativamente à questão factual quando se utiliza ferramentas de antiplágio é utilizem as ferramentas de antiplágio sobretudo para confirmarem a veracidade das fontes, não para confirmarem os padrões de texto que estão lá presentes. Porque se apanham, por exemplo, as ferramentas de antiplágio, atualmente como as conhecemos, têm muitos defeitos. Vão ficar melhores, mas têm muitos defeitos. E se apanhamos uma pessoa que por acaso até escreve de uma forma muito similar a um chatbot, pode haver aqui algum problema depois e pode gerar alguma discussão, por exemplo, entre um estudante e um professor, que vai acabar por não levar a lado nenhum, porque ambos vão estar com posições que são válidas se houver uma intenção, se houver uma ética por detrás. Agora, as fontes, muitas vezes o ChatGPT tem alucinações, por exemplo, e aí são mais facilmente identificáveis. E pronto, e não assumo responsabilidade por algum erro que possam cometer ou por algum problema que aconteça mais tarde. É um chatbot, nunca vai assumir a responsabilidade é de quem o treina, de quem insere as prompts e de quem extrai o conteúdo que é produzido tendo como base essas prompts. Volto a dizer, se alguém quiser intervir, sintam-se à vontade para o fazer. Deixo aqui este vídeo depois, prende-se muito com a ideia de treinar uma inteligência artificial. Este vídeo é retirado de uma série que tenta estar sempre dentro da atualidade, que é o South Park. Muitos de vocês devem conhecer também, e as últimas temporadas do South Park têm prestado muita atenção a esta questão da inteligência artificial, sempre de um ponto de vista altamente satírico, e neste caso o que podem ver depois neste exemplo é um chatbot a ser treinado para servir de assistente virtual para simular a tal autenticidade humana dentro de relações interpessoais. Agora, indo concretamente para o que falei no início da sessão e que vai ser o fluxo de trabalho que vamos seguir. Pensem e levem este conceito para a frente sempre que procurarem gerar algum conteúdo com recurso à inteligência artificial. A linha, o fluxo de trabalho é exatamente o mesmo que seria sem o recurso à inteligência artificial. Portanto, devem sempre encarar o recurso à inteligência artificial, o chatbot que vão utilizar, o modelo a que vão recorrer como um assistente de realização, por exemplo, como um assistente no geral. E deve sempre começar com uma boa noção da escrita de prompts, que será a tal base de comunicação, a tal informação, o tal sistema que vão procurar passar a um chatbot para que ele depois possa assimilar e gerar alguma coisa tendo isso como base. A pré-produção, agora vou falar também um bocadinho fora de inteligência artificial. A pré-produção é uma fase que muitas vezes descuramos quando vamos produzir algum conteúdo e que acaba por nos poupar muito tempo. Prende sobretudo com a ideia, por exemplo, de antes de
antes de partirmos para um modelo de geração de vídeo, termos um guião à mão, termos uma estrutura de prompts ou as prompts já bem definidas, entrarmos em conversa com o ChatGPT para perceber como é que podemos melhorar as nossas prompts. E depois depende muito também do grau de complexidade que querem assumir. Portanto, para além do guião, podem, por exemplo, ter um storyboard, que é um guião visual, um guião por imagens, por assim dizer, de forma simples. Essas imagens depois, pensei nisto no outro dia, estas imagens podem mesmo elas ser utilizadas como input depois para um modelo, para que ele possa replicá-las, seguir esse estilo visual para a vossa criação de vídeo. A produção é a produção de vídeo em si, portanto a geração de conteúdo, quer seja vídeo, quer seja imagem, quer seja som, a produção de conteúdo. E a pós-produção é a melhoria a posteriori desse conteúdo. Ou seja, não estão satisfeitos com a primeira versão que a IA gerou, a pós-produção é a fase em que o melhoram e através da edição e de outro tipo de correções. E o que é prompt? A prompt, acima de tudo, é uma instrução. É uma instrução, neste caso tirei aqui a definição do dicionário de Cambridge, é uma instrução que é dada a uma inteligência artificial, seja qual o sistema for, que neste caso reconhece ou cria imagens, resolve problemas e aprende a partir de data. Lembram-se da tal cronologia que falei no início. Neste momento é possível aprender a partir de data, não apenas de regras. Quanto mais data ele tiver acesso, mais aperfeiçoado será o resultado. E a data pode ser também o historial de comunicação que esse chatbot tem convosco, com a pessoa que treina, com o sujeito. E importante, lá está, a linguagem que vai ser utilizada é uma linguagem natural, é uma linguagem de ser humano, que depois vai ser convertida para outro tipo de linguagem. Mas o que é uma prompt, exatamente? E aqui este vídeo vou mostrar também. Este vídeo foi desenvolvido pela própria Microsoft. Estou-me a ouvir aqui. Este vídeo foi desenvolvido pela própria Microsoft para explicar em 1 minuto para as pessoas que se estão a familiarizar com a inteligência artificial o que é a ideia que muitas vezes vemos agora profissões novas ligadas à engenharia de prompt. O que é realmente uma prompt? O que é escrever uma prompt? Eu vou passar aqui o vídeo. Generative AI puts us. Conseguem ouvir? Se calhar muito alto, não? Sim. Um bocadinho alto. Sim, um bocadinho. Control of entire worlds just waiting to be unlocked. And prompts are our key to unlocking them. Working with generative AI is like working with any collaborative partner. The less information we give someone, the less detailed they're able to be. The more specific we are, the more likely we'll get what we want. And that's what prompt engineering is all about. Designing better prompts so we get better results. Similar to how we learn to search the web, we refine, edit, adjust, and try new things until we find what we're looking for. Eventually, that process becomes second nature, and that's where we're at with generative AI. We're discovering what makes the best prompts, things that are universal, adaptable, and provide AI with the perfect amount of context. So it does things your way. A ideia de engenharia por detrás de uma prompt resumida, então, em 1 minuto pela própria Microsoft. Uma breve analogia também para que se possa realmente perceber este conceito da comunicação. Pegando no Wittgenstein, um filósofo que ao longo da sua carreira, por assim dizer, estudou a comunicação, ou a ideia de comunicar, e que me parece fazer sentido, é que o significado de alguma coisa, de uma palavra, nasce a partir da sua utilização. A resposta nasce de um contexto. Portanto, a resposta, neste caso, de um chatbot, nasce de todo o contexto que ele já tem à partida.
Podem inserir dois inputs, podem inserir duas frases completamente iguais, que se o contexto a priori, se tendo esta noção de memória no chatbot enraizada for diferente, portanto, se uma pessoa tiver já desenvolvido uma longa conversa com um chatbot e estabelecido várias coisas e outra pessoa colocar o mesmo input naquele momento, mas sem este historial para trás, a resposta será bastante diferente, depende do contexto. Os jogos de linguagem que o Wittgenstein mencionaria neste caso são os prompts e as instruções. Nós jogamos com a inteligência artificial. Nós damos prompts, nós damos instruções que depois serão assimiladas e acabarão por gerar um resultado. As regras implícitas que o Wittgenstein fala são parâmetros explícitos, ou seja, parametrizar bem aquilo que procuramos, porque ele não vai adivinhar. Ele tem de ter um contexto. Ele não vai gerar alguma coisa que não lhe disseram ou que não esclareceram bem, a priori. Os mal-entendidos que surgem para o Wittgenstein por uma má utilização da linguagem podem se tornar equivalentes, por exemplo, a más respostas, a maus outputs que surgem por prompts que são mal formuladas. E o prompting, ou a tarefa de prompting, é a tarefa que esclarece estas tarefas para que possa gerar resultados. Diogo, queres colocar uma questão? Desculpe. Pelo menos estou a ver aqui o Diogo bloqueado. Tomás. Sim, o Diogo Carvalho também tem a mão levantada, por isso é que mencionei. Agora já não, Diogo. Já devo conseguir ouvir. Sim, tá, agora estou a ouvir bem, mas tem havido paragens na comunicação. Pausas. Eu não... Da minha parte? Sim. Estranho. Ficam todos congelados, menos eu. Não sei se é do... Talvez seja da sua. Eu não consigo deve ser da sua. Ok. Pois, a mim tem corrido bem também. Ótimo. Está tudo a funcionar bem, acho eu. Sim, está-se a ouvir bem. Tomás. A questão era, portanto, nós estávamos a falar do prompt como uma instrução, um conjunto de... é assim, quando nós aprendemos uma língua, não é? Começamos pelos básicos, pelo beabá. Será que não haveria necessidade de uniformizar uma gramática de IA que fosse comum a elas todas? Como se fosse, digamos, um ato único em que elas nascem todas ali, em que, portanto, tivéssemos um léxico de palavras e pudéssemos mitigar todas às vezes esta ausência dos chavões, que nem todos nós começamos a entrar nisto, é tudo muito novo para alguns de nós, e falar de prompts, e falar de arrays, e falar disto e daquilo outro, pode se tornar um bocado complicado se nós não dominássemos o mínimo, o básico desta nova linguagem, porque quando se pratica IA, estamos a falar num dialeto que se chama IA, que se calhar à partida deveria haver, como é que eu vou dizer, umas pequenas normas para que todos falássemos a mesma língua. Eu estou plenamente de acordo e novamente esta preocupação que, pelo que eu percebo, prende-se novamente com a ideia de comunicação, faz todo o sentido. Portanto, até partindo de mim, por exemplo, podemos tirar ou tornar equivalente a ideia de prompt a instrução. Portanto, a prompt é a instrução e podemos falar daqui para a frente da prompt enquanto instrução. Relativamente à IA, ou a forma como se bem entendi a questão, entre todos os chatbots, portanto, existir um conjunto de termos faria sentido para ter uma linguagem universal que fosse eficiente para gerar resultados a partir daí. Exatamente, para começar a haver um desenvolvimento, digamos que mais sólido. É assim, eu vou pegar só num exemplo só muito breve, para não interromper muito mais a sessão, que é o seguinte: nós quando fazemos, portanto, o marketing digital, tudo o que se faz no digital já se faz no marketing clássico,
e já se fazia, e continuamos a fazer. Então, se na comunicação básica, na comunicação que exigia um pensamento crítico, que exigia certas regras, que exigia um canal, haviam essas mesmas regras, essa aprendizagem, esse mesmo caminhar. A inteligência artificial é outra forma de comunicar, também portanto, deveria ser balizada com essas regras, de forma a que todos conhecessem o mínimo para depois também estarmos dentro do mesmo ecossistema, por assim dizer. Eu penso que é isso que eu quero dizer. Assim, pegando, eu acho que é uma questão muito interessante que contribuiria ainda mais para a ideia da democratização da inteligência artificial. Nós muitas vezes, por exemplo, quando vamos ao LinkedIn ou ao Facebook, nós vemos algumas prompts / instruções já pré-definidas que foram feitas por outra pessoa, que podem ser simplesmente copiadas por nós, coladas no ChatGPT. Eu vou falar simplesmente do ChatGPT e não de um chatbot, para nos referirmos simplesmente a um dos chatbots possíveis. Colamos lá essa instrução e depois limitamos a preencher os espaços vazios com a informação que queremos. Ou seja, por exemplo, persona, 2 pontos, e depois está um espaço vazio e nós escrevemos professor, tarefa, 2 pontos, espaço vazio, e nós escrevemos a tarefa. Eu acho que essas instruções pré-definidas que podemos encontrar nas redes sociais já são uma tentativa de uniformizar um bocadinho depois a comunicação. O que é que eu acho que se perde depois um bocadinho com essa forma de comunicação? É que realmente todos nós, de certo modo, comunicamos de forma diferente. E o grau de complexidade da nossa comunicação não se prende tanto com a forma como comunicamos, mas com a forma aliada ao conteúdo. Por isso, muitas vezes vejo pessoas a defenderem, mas lá está, isto é um terreno ainda muito recente, vejo muitas pessoas a defenderem a utilização do microfone, portanto do voice to text, para treinar uma inteligência artificial, porque ela de facto baseia-se num padrão de linguagem, baseia as respostas num padrão de linguagem e também tem muito a ser treinada com a utilização da nossa própria voz. Mas a ideia aqui por detrás é que nós realmente podemos utilizar a inteligência artificial comunicando da nossa própria forma, desde que o conteúdo necessário para gerar uma resposta adequada esteja lá presente. Ou seja, não omitir coisas que serão importantes para gerar uma resposta. No fim do dia podemos encarar isto como um professor a explicar um conceito a um aluno. Se o professor explicar este conceito a um aluno que está a ter uma lição pela primeira vez sobre algum tema de uma forma leiga, terá maior capacidade de que o aluno consiga assimilar esse conceito e depois poderá partir daí para conceitos mais complexos. Mas neste caso, a IA já tem toda uma base de dados que a ajuda a assimilar as várias formas de comunicação, desde que estas formas de comunicação contenham todo o conteúdo necessário para assimilar uma resposta adequada. Portanto, eu concordo, sem dúvida, deve ser democratizada e está nos interesses de toda a gente que assim o seja, mas penso que também não nos devemos limitar por uma ideia de que precisamos de procurar instruções já pré-definidas para conseguir comunicar com uma inteligência artificial que utilize um determinado tipo de palavras. Nós podemos perfeitamente comunicar com elas de forma eficiente utilizando a nossa comunicação corrente, desde que não seja omitida informação necessária para gerar um resultado adequado. E ainda agora estávamos a falar sobre isto. A instrução deve surgir como um sistema de decisões. Portanto, o que é uma boa instrução neste caso? É uma instrução que define quem fala. Vou dar exemplos concretos mais já daqui a pouco. Quem fala, portanto, o ChatGPT já não é só o ChatGPT, é uma persona, é um sujeito com quem estão a interagir, que deve ter toda uma caracterização para que possa executar uma função da forma que procuram.
deve definir o que é pedido, como é que deve ser feito, como é que deve ser executada esta função e o que fazer em caso de dúvida. Porque não sei se já repararam, provavelmente repararam interagindo com o ChatGPT que se vai atualizando constantemente. Uma coisa que ele agora faz muitas vezes por hábito, mesmo que a instrução à partida não solicite, é gerar uma resposta e depois no final ele, agora vou-me referir a ele, pronto, como eu, só para facilitar um bocadinho esta comunicação também entre nós. Ele coloca sempre algumas questões no fim, ou seja, preferes que eu gere isto desta forma, ou gostarias mais que eu fizesse isto desta forma? Ou seja, isto já é ele a tentar antecipar-se como um ser humano, a tirar dúvidas, para tentar perceber também o que é que vocês estão à procura. E vocês podem ser muito concretos, e isto é ótimo. Ele vai tentar sempre ir à procura de mais um detalhe que possa tirar e que se aproxime, e também ajudar-vos a perceber do que é que vocês próprios estão à procura. Sendo que, pronto, lá está, podem esclarecê-lo logo de início, se já tiverem isso em mente, e dizer-lhe o que fazer em caso de dúvida. E o que é o definir um papel? Portanto, lá está, o ChatGPT já não é só o ChatGPT. Naquele momento vai executar uma função concreta e está ali enquanto assistente, lá está o conceito de assistente, e vocês devem lhe dizer, ou devem começar por dizer que tipo de assistente aquele é. Eu disse estas duas formas concretas de começar uma frase, mas a ideia aqui, novamente, é passarem-lhe a informação de que ele deve ser algum tipo de agente. Ou seja, deve ser um designer institucional, deve ser um professor, deve ser um músico, deve ser alguma coisa. Deve ser alguma coisa que o ajude depois a executar uma função como esse sujeito normalmente executaria. Pronto. Enquanto designer instrucional, neste caso que vamos produzir alguns conteúdos, ou tu és um cineasta especializado em conteúdos pedagógicos, pronto, são apenas dois exemplos. Pode ser algo tão simples, ou começarem com algo tão simples como tu és um professor. Tenha sempre a oportunidade depois de desenvolver um pouco mais o que é que vocês querem dizer quando tu és um professor. Um professor de quê? Que tipo de professor? Tem de existir aqui alguma ideia de narrativa à mistura. Pronto, estando o papel atribuído, sabendo o que é que a IA vai ser, e daqui a pouco já vamos escrever uma instrução, uma prompt no ChatGPT de forma concreta para que também possam ver isto a acontecer, e já acontece no vosso dia-a-dia, tenho a certeza. Tendo a persona definida, vamos estabelecer a tarefa. O que é que deve ser criado? Para quem? Para quem lá está, pegando no conceito de marketing, é o público-alvo. E com que duração ou formato? Isto vai ser muito importante depois na utilização de ferramentas para geração de conteúdo, sendo que estas ferramentas muitas vezes já vos facilitam a vida. Normalmente nas contas gratuitas nós temos créditos limitados, portanto rapidamente perceberão que a duração em si também é limitada, os formatos são limitados, não temos assim tanto por onde escolher com contas gratuitas. Mas, por exemplo, se estiverem a utilizar o ChatGPT, é importante definir a duração para, por exemplo, escreverem um guião, para que depois ou um formato. Por exemplo, se quisermos inserir depois uma instrução numa ferramenta de geração de conteúdo, não vale a pena termos um guião de cinema. Vale a pena termos uma prompt bem estruturada. Portanto, é importante definir que o formato vai ser uma instrução para a ferramenta em questão. Por exemplo, senão ele pode acabar por fazer uma coisa completamente diferente daquilo que estão à espera. Tarefas complexas devem ser divididas em subtarefas, devemos dividir em passos. Lá está, como explicaríamos a uma pessoa uma tarefa complexa e começaríamos por dividir esta tarefa em subtarefas para ajudar a pessoa em questão. Devemos dividi-la em uma lista de instruções que sigam uma ordem lógica, caso estejamos a colocar todas dentro da mesma instrução que enviamos para o ChatGPT e não sejam frases, portanto, instruções diferentes. E devemos definir unicamente um objetivo por passo. Não vale a pena definir múltiplos objetivos dentro do mesmo passo, porque isto não vai ajudar a inteligência artificial. Ela vai tentar resolver, vai tentar gerar alguma resposta a todos estes objetivos que estão a acontecer em simultâneo
e a resposta não vai seguir, portanto, uma linha concreta. E provavelmente estão a definir um objetivo assim, ainda não têm também um objetivo bem enraizado na vossa cabeça. Ainda estão, se calhar, à procura de qual é que será o objetivo que querem transmitir à inteligência artificial. Portanto, simplificar sempre, sem omitir informação. E depois, apresentar o fluxo esperado é a tal ideia de como é que queremos depois que a resposta surja, como é que queremos que a comunicação nos chegue. E aqui é bom utilizar exemplos. Lá está, qual a estrutura que desejamos da resposta, se queremos um guião, se queremos uma instrução simples para levar para outra ferramenta, qual o tom em que queremos a resposta do ChatGPT, por exemplo, e qual o formato de saída. Se queremos uma lista de objetivos, uma lista de resultados, se queremos uma tabela, nós temos aí liberdade total. Ele vai compreender, ele vai gerar um ficheiro Excel se assim solicitarem, e se não tiverem gasto os créditos tendo a conta gratuita, ele vai gerar a maior parte dos formatos de saída que solicitarem, e é ótimo, podemos realmente contar com ele para isso, e facilita muito o nosso dia a dia. Portanto, usar sempre exemplos vai ajudar. E o exemplo pode ser algo tão simples como dizer: eu gostaria que esta resposta surgisse dentro da forma de falar do Jorge Jesus. E ele vai procurar à sua base de dados quem é o Jorge Jesus e vai gerar uma resposta que lhe parece adequada, tendo em conta os padrões ao que seria uma resposta do Jorge Jesus à vossa questão. Portanto, usar exemplos é essencial neste caso para aproximarem a resposta, o output daquilo que estão à procura. Contexto é poder, incluir sempre contexto. Portanto, dizerem porque é que estão à procura desta resposta a priori, o porquê, por detrás de estarem a colocar, de estarem a comunicar isto, ou o porquê de estarem a introduzir esta instrução. O contexto vai sempre guiar a resposta também. O público-alvo, como mencionei há pouco, as limitações, por exemplo, se quiserem gerar um guião para depois filmarem-se a vocês mesmos em frente a uma webcam a darem uma aula, por exemplo. Vocês têm de definir que a vossa limitação é a webcam. Vocês não têm uma câmera toda XPTO de cinema. Portanto, ele que nem pense em dar uma resposta que se aproxime disso. A resposta deve sempre partir das limitações que vocês têm para gerar o conteúdo e o estilo desejado. Tomás, o microfone está desligado. Nesta fase aplicaríamos, por exemplo, um Value Proposition Canvas, em que portanto, para definir este público-alvo. Eu não consegui ouvir muito bem agora, desculpe. Estou a perguntar se nesta Sim. fase do contexto, se nós poderíamos utilizar uma ferramenta, por exemplo, como um Value Proposition Canvas, para definir portanto, o público-alvo, os pains, os gains, essas coisinhas todas. Sem dúvida. Aliás, tendo conhecimento de alguma ferramenta que auxilie qualquer uma destas tarefas, nós podemos utilizar ferramentas em regime de cooperação, por assim dizer. Podemos utilizar múltiplos agentes, múltiplas ferramentas para acelerarem também um bocadinho o processo. Portanto, sem dúvida, o que importa aqui depois é ter um sentido crítico, um pensamento crítico como todos temos, para perceber se este resultado que a ferramenta em questão gera aproxima-se daquilo que procuramos e que depois vamos colocar na outra ferramenta. Portanto, se quisermos utilizar múltiplas ferramentas, e vamos ver isso ao longo da sessão, para gerar múltiplos conteúdos, sem dúvida que o devemos fazer. Pronto, e boas práticas finais.
esta questão da verificação do conteúdo, devemos sempre solicitar que o IA faça uma revisão gramatical, dependendo também se a ideia for, por exemplo, gerar um guião que vamos dar a outra pessoa, ou um e-mail, por exemplo, queremos gerar um e-mail com recurso à inteligência artificial, devemos sempre pedir esta revisão gramatical e autorizar as questões de clarificação, sendo que esta autorização ele vai assumir a priori que o pode fazer. Esta instrução de autorizar questões de clarificação só vem incentivá-lo mesmo a colocar as ditas questões, porque lá está, estão a introduzir uma informação adicional que promove a ideia da autorização de questões de clarificação. A pré-produção, os documentos que mencionei há pouco, o guião é o documento mais conhecido. Muitas vezes pensamos, por exemplo, aqui no nosso contexto do Gabinete de Inovação Pedagógica, surgem-nos muitos pedidos para a criação de conteúdos que não têm um guião como ponto de partida. E o que acontece depois disto é que nós entendemos que tanto os clientes em questão como nós acabamos por não perceber bem, ou temos de tentar perceber no momento exatamente o que é que está a ser pedido ou o resultado que é esperado. O guião pode surgir de múltiplas formas. A ideia do guião é uma lista textual de indicações que sigam uma ordem lógica e que podemos seguir depois e que nos vão ajudar a gerar conteúdo. E eu neste momento vou abranger a definição de guião. O guião pode ser algo tão simples como uma lista de coisas que nós vamos precisar de gerar para depois juntar e criar um resultado final e que não nos podemos esquecer de o fazer e de como fazer. Desde uma voz off, portanto uma voz que esteja a falar durante um vídeo, uma imagem que deve surgir em um momento, um vídeo que deve surgir em um momento, nem que seja para nos ajudar e que nós podemos ir colocar depois uns certinhos à medida que vamos reunindo este tipo de informação, de conteúdos, agrupá-los em uma pasta. A ideia de organizar os nossos conteúdos, as nossas exportações, aquilo que descarregamos é muito importante aqui também, porque depois acabamos por nos deparar com múltiplas criações que queremos juntar para criar alguma coisa e já não sabemos bem para onde é que elas andam no nosso computador. O guião procura organizar tudo aquilo que vamos produzir depois. E o guião pode... Vou agora aqui sair para o chat GPT. Deem-me só aqui um momento. Assim é mais fácil também de ver. Vou entrar aqui. Pronto. Entrei no chat GPT. Conta gratuita. E vamos procurar escrever um guião vamos procurar escrever um guião para um vídeo que explique em um minuto como é que as pirâmides de Gizé, ou assim, como é que as pirâmides de Gizé foram construídas. Pronto, e agora vou escrever aqui uma instrução de forma bastante rápida que siga as instruções que foram há pouco mencionadas. Conseguem ver? Ok. Sim. Tu és um guionista especializado em história. Portanto, persona, já estamos a balizar a persona, estamos a treinar o agente para seguir este tipo de persona. Pretendo, e lá está, agora vai ser uma instrução simples. Pretendo criar um vídeo de 1 minuto. Tento criar um vídeo de 1 minuto. Este vídeo deve explicar construção das
Tira. Quero quero que o resultado seja o seguinte: uma instrução para colocar numa ferramenta de storyboard, por exemplo. Portanto, temos a persona, temos aqui um objetivo e temos o formato com que pretendemos que o resultado seja efetuado. E lá está, não é preciso tirar já instruções pré-definidas. É uma instrução feita neste momento que vai gerar um resultado que pode ser adequado àquilo que procuramos. No entanto, não foi. Porquê? O que é que está a faltar aqui? Ele apresentou-me um guião, mas ele não sabe que a ferramenta de storyboarding em questão é uma ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, ele está a pensar que nós vamos criar um storyboard de raiz. Então ele escreve um guião detalhado que não pode ser colocado, ou que não deve ser colocado, em uma ferramenta para gerar um storyboard. A ferramenta que vai gerar um storyboard procura uma instrução bem mais simples do que isto. Portanto, nós agora vamos ter de clarificar o que é que pretendemos. E lá está. Conseguem ver aqui no fim. Ele é esperto. Ele já está a perguntar se pode adaptar isto para uma ferramenta de inteligência artificial que possa gerar um storyboard. E depois coloca aqui também uma questão, se queremos reescrever este guião que ele produziu num tom mais infantil, porque nós não definimos o tom e acima de tudo aquilo que procuramos desde o início, posso transformar isto num prompt, numa instrução única para uma inteligência artificial de vídeo ou de storyboard. E aliás, nós vamos pegar nesta sugestão dele e vamos dizer sim, quero transformar isto num prompt único para uma IA de storyboard. E agora podemos balizar ainda mais este prompt, ou esta instrução, deve conter unicamente 3 frases corridas. Pronto. Como se estivéssemos a comunicar com um ser humano. E ele gera esta resposta. E esta resposta ainda nos parece muito extensa para colocar numa ferramenta que vai gerar um storyboard. Então, nós novamente comunicamos e esclarecemos. Esta resposta contém frases muito extensas. As frases, cada uma das 3 frases deve conter no máximo 10 palavras. Depois podemos ir sempre experimentando 10 palavras sem que ocorra perda de informação relevante. Está a trabalhar? Portanto, está a ir à sua memória, está a ver o que é que foi a comunicação até este momento e agora vai tentar vem a diferença. Aqui temos um texto extenso e aqui temos um texto que
vai de forma muito esperta tentar reduzir o que são frases concretas a meros termos separados por vírgulas, o que é muito importante e muito útil quando vamos gerar uma imagem ou um vídeo. Pronto, e já poderíamos agarrar nesta instrução que já parece balizar bem o que estamos à procura e colocar numa ferramenta de storyboards. Vou parar aqui a partilha. Pronto, algumas ferramentas, vocês depois vão poder vê-las aqui o Abrão tem uma questão. Sim, boa noite. Até e agora não se podia dizer ao chat GPT, agora és tu, a IA, que me vai fazer o storyboard e dar-lhe essa instrução? Podemos porque ele é capaz de gerar conteúdo, é capaz de gerar imagens, neste caso. Agora, a questão é, já existem modelos treinados especificamente para criar storyboards, portanto, modelos que já foram treinados à partida com todo um conjunto de data e que acabarão por gerar um resultado mais apropriado. Agora, respondendo à questão diretamente, sim, podemos introduzir essa instrução no chat GPT e ele gerar um resultado. Aliás, pode ser interessante fazermos isso agora mesmo e ver o que é que ele gera. Vamos experimentar. Pronto, lá está. Temos de ser concretos agora com o que é que vamos pedir, senão ele vai continuar a dar resultados neste formato, que neste caso é um formato textual. Temos de dizer, muito bem, estamos a dar validação de que o formato da resposta é adequado, estamos a esclarecê-lo nesse sentido. Gera um storyboard, não, gera uma imagem de um storyboard tendo como... Primeiro não temos que lhe dar a persona, agora és uma IA que faz storyboards, faz isto. Neste caso, não é... Pode ser útil, mas neste caso não é exatamente necessário porque a persona, lá está, a persona que vem incluída na memória já atualizada foi definida aqui no início. Sim, mas no início dissemos que era guionista. Que é um guionista, exato, e que está a escrever texto até este momento. Depois começámos a falar sobre storyboards. Portanto, ele para além de ser um guionista neste momento, ele já começa a perceber que deve ter noções de storyboard com base nas instruções que demos até ao momento. No entanto, eu concordo que lá está, contexto é poder, portanto, vamos acrescentar aqui ainda a instrução e frisar o ponto de que ele agora é um criador de storyboards profissional. Portanto, agora és um criador de story. Muito bem. Storyboard profissional. É uma sugestão que faz todo o sentido para balizarmos ainda mais os resultados. Gera uma imagem de um storyboard tendo como base o resultado. E agora, se quisermos reduzir a possibilidade de alucinações, seguindo esta lógica de sermos o mais concretos possíveis, vamos admitir que a memória ainda pode ser treinada de forma mais adequada e vamos copiar exatamente o resultado a que nos referimos. E é este o resultado. E vamos balizar ainda mais, porque não foi mencionado até ao momento, e vamos dizer qual é que é o tipo de storyboard que queremos que ele crie, ou que tipo de imagem é que nós queremos que ele crie. Quero
que o resultado visual seja o seguinte. O storyboard deve ser gerado com um estilo de arte pós-moderna, por exemplo. E vamos experimentar agora e ver se ele gera a imagem. Pronto, isto está a criar a imagem. Se quisessem, atualmente podiam pedir para criar outra imagem em simultâneo. É possível de fazer. Já conseguimos ver aqui um bocadinho do que será a imagem mais tarde. Conseguimos perceber que é um storyboard. Estão aqui múltiplas imagens, parece-me. E agora vamos ver se o resultado é satisfatório. Está a trabalhar. Novamente, uma pessoa que tenha uma subscrição de ChatGPT poderia pedir este tipo de inputs múltiplas vezes. Eu, neste momento, estou com a conta gratuita. Eventualmente, acabará por surgir aqui um aviso que me diz só podes voltar a solicitar. Por exemplo, isto também acontece quando colocam anexos numa conversa. E tenham isso em atenção. Como é importante todo este histórico de comunicação, lembrem-se sempre que se estiverem a utilizar uma conta gratuita e se inserirem algum tipo de anexo, vai chegar um momento em que ele vai dizer que já não pode gerar mais respostas até chegar a uma determinada hora que confesso que não tenho agora bem noção de qual é que é o tempo de espera. Pronto, e temos aqui a imagem. E parece-me exatamente o tipo de imagem que estávamos à procura. É um storyboard, está bem definido. Há uns anos atrás, há uns meses atrás, na verdade, esta imagem não estaria tão boa como está agora. Temos legendas para cada imagem, o que é fantástico. E estas imagens podem ser utilizadas, ou esta imagem pode ser utilizada para depois, e como aliás o Tomás mencionou há pouco e de forma muito correta, esta imagem pode ser descarregada, pode ser colocada numa ferramenta de criação de vídeo e dizermos a esta ferramenta que queremos que o resultado siga este estilo de arte. Pronto, eu não consigo ver bem aqui o pós-moderno, mas é a tentativa dele de gerar um resultado. E uma coisa que podem ver aqui e que ainda acontece com muita frequência é que as imagens que vão gerar vão ter também elas pequenas alucinações e existem muitas fragilidades, por exemplo, na geração de texto incluído dentro de imagens, como podem ver aqui no alinhamento cardial. Tomás? Eu tentei acompanhar os teus passos e depois peguei no prompt que ele fez, criei portanto, todo o storyboard e levei-o para o Canva. Só que ele no Canva morreu ali no storyboard. Já não avançou, não criou a imagem. Ok. Ficou em que ponto, portanto? Eu fiquei no ponto de ter o storyboard, entrar na IA do Canva e pedir ao portanto, joguei do storyboard que eu tinha criado aqui no ChatGPT e pedi para ele criar, mas ele não criou mais nada. Agora vou pedir, outra vez, cria um vídeo, uma imagem de acordo com o prompt acima transcrito, por exemplo. O Canva, portanto, estamos a falar do Canva, portanto, que existe Canva for Education. Canva aplicação de design. Ok.
a tradicional. Eu diria, novamente, depois temos preferências e podemos experimentar, felizmente, com várias ferramentas, mas eu diria que o Canva é uma ferramenta sobretudo adequada e é uma ferramenta com a qual eu vou querer experimentar na próxima sessão, porque acho que é muito boa para algumas coisas, e uma das coisas, a meu ver, não é a geração de conteúdo de raiz, mas sim a edição de conteúdo que já existe. Portanto, a ideia de descarregarmos esta imagem, colocarmos no Canva e pedirmos para fazer alguma edição. Para gerar conteúdo de raiz, mesmo no que toca a imagens, eu daria preferência, por exemplo, a uma ferramenta como o ChatGPT. Mas ele criou-me, Diogo, ele acabou por me criar. Se tu me permitisses partilhar o meu coisa, Claro, claro. eu vou-te mostrar o que é que ele acabou por. Espera, onde é que eu partilho isto? Ai. Tenho que parar de partilhar. Ok. Espera, queria partilhar isto. Como é que eu partilho isto? Ok, já encontrei o ícone. Isto às vezes é a falta de. Isto é aquilo me fez no Canva. Como vós podeis ver aqui. O que é que eu fiz? Vim cá acima, peguei naquilo tudo que eu tinha feito no ChatGPT. Ele definiu-me aqui Canva Storyboard pronto para vídeo, 60 segundos. Construiu isto. Projetou-me. Está a passar um pouco rápido. Portanto, aquele storyboard projetou desta forma e depois aqui mais para baixo eu dou a instrução. Queria uma imagem com a redação acima e ele queria-me isto. Vocês podem ver estas... Parece muito bom, na verdade. Portanto, não foi assim o mais... que uma imagem espera. Ok. Eu posso depois... Tenho esta também. Vocês estão a ver. Posso passar para a seguinte. Tem mais uma. Eu acho que ele até não fugiu muito daquilo que tu fizeste, Diogo. Não, de todos. Tenho de admitir que os resultados foram bastante em linha com a instrução dada. Faltou foi uma coisa. Faltou ele identificar cada um dos fotogramas com cada uma dos estágios ou das etapas do storyboard. Ele terá... Efetivamente criou a imagem, mas não identificou se é a pirâmide, se é a pedreira. Ele ainda tem muita dificuldade, qualquer um deles, na verdade, em gerar conteúdo textual dentro de imagens. Mesmo que o gere, terá sempre, ou a maior parte das vezes, pequenos defeitos. Neste caso, nem sequer gerou. Mas é um problema dos vários modelos neste momento. Agora, em termos de criação de imagens estáticas de raiz, parece-me muito bem e deu múltiplos resultados. Deu-te 4 e posso portanto, se nós estivéssemos aqui com o chat, eu neste momento já tinha baixado as imagens e já tinha partilhado com toda a gente. E o Canva é uma ferramenta espetacular que se atualiza constantemente. Sim. Desculpa, a primeira que ele gera as etapas, enumera as etapas e dá-lhe um título, mas morre por aí. Mas agora, dando continuação, poderias interagir com ele e especificar que o resultado que o agrade dentro destes 4, se não me engano. A sequência da numeração é que não está certa. Passou-se aí alguma coisa, alucinou. Pois bem, houve uma alucinação. Lá está, conteúdo textual. Há sempre uma pequena alucinação, a maior parte das vezes. Mas ele tentou. Isto foi para tentar apanhar. Eu queria fazer isto ia tentar fazer isto no Perplexity. E ele ia-me gerar uma imagem. Só que, entretanto, como achei mais engraçado o Canva, porque poderia ser muito mais gráfico, para tentar ver se ele não alucinava tanto, aquilo vai para o Canva. E acho que é um resultado, tirando estas alucinações textuais, são vários resultados muito satisfatórios. Admário, queres acrescentar alguma coisa? Sim, queria acrescentar também aqui a participação do Tomás e deixar uma sugestão.
também tenho tido boas experiências em termos de resultado com o modelo de imagens da Google Nano Banana. Então, eu acho que vale a pena também experimentar lá. E assim, especialmente em imagens fotorrealistas, eu tenho ficado muito impressionado com os outputs que têm saído de lá. Mais É uma uma, ferramenta para brincar. sem dúvida. Isto de tentarmos nos manter na crista da onda atualmente é difícil, porque vão sempre surgindo ferramentas novas e a Nano Banana é fenomenal também. Portanto, recomendo ou realço que devem todos experimentar essa ferramenta para gerar imagens estáticas, por exemplo, e verão que vale a pena. Pronto. Vou agora voltar aqui à partilha. Pronto, agora algumas sugestões que deixo também. Infelizmente não teremos tempo para entrar em todas. Esta ferramenta, o Mind Map, dentro desta fase pré-produção, é uma ótima ferramenta para estruturarem as vossas ideias. É um mind map, no fundo. Ela acaba por gerar um mind map, introduzem uma instrução como esta que acabaram de ver no ChatGPT, e ela gera múltiplos, e ela gera um mind map com base nela, que podem utilizar depois para identificarem necessidades, coisas que poderiam ser boas de fazer tendo como base essa instrução e que não se lembraram. Portanto, acaba por gerar aqui um brainstorm muito adequado numa fase de pré-produção, como podem ver por este exemplo que eu coloco aqui e que foi criado tendo como base a própria sessão que estamos a ter hoje. O guião, novamente voltando à questão da autoria, isto é uma série que muitos de vocês conhecem e que teve o seu final agora recentemente. Como podem noticiar, os próprios realizadores de Hollywood muitas vezes estão a tentar gerar algum tipo de conteúdo escondendo-se por entre os pingos da chuva, e agora no documentário que saiu desta série foi possível ver em uma parte do documentário múltiplos separadores do ChatGPT abertos por parte dos realizadores e guionistas do Stranger Things, que se acredita que foram utilizados para tomar algumas decisões a nível de escrita de guião. O Storyboarder, novamente, é uma ferramenta, este sim, muito indicada para criar storyboards unicamente. Infelizmente tem créditos limitados, como a maior parte delas, mas é muito boa a traduzir uma intenção, uma instrução em uma instrução para uma imagem clara. Podem fazê-lo no ChatGPT, podem fazê-lo no Canva. Isto é só mais uma recomendação, neste caso, mesmo com o intuito de criarem storyboards. Pronto. Agora, na fase da produção, não me recordo ao certo qual foi a instrução que coloquei aqui, mas foi uma instrução muito simples. Nem sequer seguiu estas dicas, estas dicas que fomos falando até ao momento. Só pedi, neste caso, ao Kling AI, que é uma das ferramentas em voga para geração de vídeos e que vocês também podem utilizar, e que tem, obviamente, créditos limitados, para gerar um vídeo de uma maçã a cair na cabeça deste célebre senhor. E ele gerou-me este vídeo de 5. Pronto. Como podem ver, os movimentos estão realistas, estão fluidos. Deu um salto aqui. Deu um Acho salto. que acho que foi. Um problema aqui, por exemplo, que identificamos é que, colocando este vídeo dentro de um contexto maior, onde, por exemplo, estejam outros vídeos editados, esta maçã já começa na cabeça do sujeito e depois cai para trás. Seria interessante esclarecer, através de uma instrução, que nós queremos ver todo o movimento da maçã a bater na cabeça e a cair para trás. O que é interessante aqui é ver o ponto a que chegamos. Com uma instrução tão simples quanto a que coloquei,
ele conseguiu gerar um sujeito totalmente realista, com movimentos fluidos, totalmente realista dentro dos possíveis, e próximo então da instrução que solicitei. A instrução gerou este resultado, lá está, com base na informação ou na pouca informação que lhe dei, poderia ter sido ainda mais detalhado, esclarecido exatamente, por exemplo, através de um pequeno conjunto de frases geradas a partir de um guião maior ou a partir de um storyboard. Podia ter colocado uma imagem já partida no Kling que servisse de ponto de partida para gerar este resultado. Não, isto foi unicamente feito em 5 minutos com uma instrução bastante simples colocada no Kling. O HeyGen é uma ferramenta espetacular, possivelmente que servirá a muitos de vocês. Imaginando, por exemplo, estou a pensar num caso em que queiram introduzir um agente vosso a discursar sobre algum tópico, e eu vou deixar aqui o vídeo a correr sem som. Watch this. Pronto. Vocês conseguem pegar em múltiplos avatares, portanto pessoas já pré-definidas, conseguem escrever um texto que procuram que elas digam, e elas vão dizer com movimentos faciais, reações, expressões muito realistas um tipo de resultado. Nas versões pagas podem vocês próprios, o que é espetacular, criar um agente com base numa filmagem vossa, a ler um pequeno guião que aparece no vosso ecrã. Ele estabelece um padrão da vossa voz. A partir daí, o vosso avatar passa a fazer parte desta biblioteca de avatares e conseguem em última instância substituir-vos a vocês, por exemplo, que estão aqui nesta chamada, por este avatar, e dar a entender que ele está a ter, por exemplo, uma contribuição para esta reunião já estabelecida a priori com base num guião. Tomás, o microfone está desligado. Eu utilizo o Edra AI e já utilizei também o DID. O DID consegui, através de uma fotografia, animar e utilizar a minha voz, e no Edra também, gravando uma pequena sinopsezita, consigo dar, portanto, a minha própria voz a pequenos vídeos até 30 segundos. E tenho utilizado as minhas redes sociais, não de uma forma profissional, porque nem é isso que eu faço, não é? Mas para o meu grupo de familiares e de amigos. Agora usei na altura do Natal para criar slides, por exemplo, um slide como se eu estivesse mesmo no presépio do Natal, no ano zero, lá no meio daquilo, mas com recurso portanto, a uma espécie, portanto, a minha imagem cartoonizada com a minha voz, e a desejar, portanto, usar aquilo como um postal interativo para desejar as festas felizes, portanto, ao meu núcleo de amigos e familiares mais próximos. É realmente incrível o ponto a que chegamos. Nós podemos pegar em pequenos padrões comportamentais e simular uma cópia a partir daí, gerando então um conteúdo artificial, tendo como raiz, ao ponto de, neste momento, às vezes ser quase indistinguível realmente o que é que estamos realmente a ver à nossa frente. Mário. Sim, eu estou tentando me controlar, você sabe que falo muito, mas agora deixa isso num ponto que realmente eu queria intervir, porque por acaso Claro. já estava aqui com a janela aberta, exatamente do HeyGen, e só queria partilhar com vocês muito brevemente aqui um caminho que eu utilizei, um caminho não, na verdade, como eu utilizei a GenAI para produzir aqui um material. Primeiro, utilizei
Isso aqui foi feito em abril do ano passado, para que vocês tenham ideia de como a coisa já está evoluindo, imagina hoje. Eu utilizei um documento de uma área que não é a minha área de trabalho, não tem nada a ver com fisioterapia, mas por acaso naquele problema estava precisando dos serviços fisioterapêuticos, porque por demasiadas horas na frente do computador, sobrepeso e vários outros problemas. Peguei um artigo científico, pedi para o ChatGPT àquela altura transformar num guião. Como era meu interesse era muito mais experimentar, não, obviamente deveria ter passado, né, pelo crivo de um especialista da área, não foi o caso, era só para experimentar. Depois eu pedi que esse guião, estava muito mais estruturado tecnicamente, fosse transformado numa versão de texto corrida. Logo depois, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui, isso da frente, pronto. Depois, eu coloquei esse texto aqui na HeyGen, e a HeyGen, não sei se eu estou a partilhar aqui com áudio, deixa eu ver, se não tiver, por favor, me avisem. E esse texto foi lido por essa personagem. Claro que vai parecer robótica, mas eu lembro vocês, isso aqui já vai fazer já 2 anos. Tá? Então, Olá, conseguem ouvir? Pronto, vou colocar aqui só um Sim. pouquinho. hoje vamos falar sobre um tema muito importante na fisioterapia: os efeitos terapêuticos da água aquecida. Pronto, já viram que tem ali umas falhas. Como é que a gente corrige isso? Logo depois eu fiz uma edição, peguei esse ficheiro, coloquei no editor de vídeo mesmo e enriqueci com outras cenas. Cenas no sentido de que outros clipes que foram tirados da internet. Na época, a geração de imagem ainda não era muito boa, e aí vai entrar no outro ponto que hoje certamente não vamos ter tempo de falar, que é de utilizar os repositórios abertos. A gente ainda tem vários tipos de repositório de vídeo e de foto que podem ser utilizados para esse fim. Aí vou mostrar a vocês como é que, muito brevemente, como é que ficou esse vídeo, a versão final. Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito importante na fisioterapia: os efeitos terapêuticos da água aquecida. A fisioterapia aquática, que utiliza piscinas aquecidas, aproveita as propriedades físicas da água para potencializar o tratamento de diferentes condições clínicas e promover uma recuperação mais rápida e eficaz. Mas afinal, quais são essas propriedades da água? Pronto, vou parar aqui para não passar o vídeo todo, mas para mostrar a vocês que nas falhas que a época aí deixava ainda no vídeo, era nesse momento que eu metia alguma outra imagem por cima. Portanto, ao fazer isso, eu consegui disfarçar as dificuldades, e um vídeo de poucos segundos resumiu um artigo científico. Não que vá substituir a leitura do artigo científico, mas pode ser uma porta de entrada. Pode ser, olha, isso é interessante, isso pode me servir. Então, eu fico imaginando se a gente refizesse esse experimento hoje, quão bom possivelmente seria esse resultado, né? Se a gente reproduzisse essa mesma estrutura. Então, de fato, já naquela época o HeyGen já era muito bom, eu fico imaginando hoje o que é que tá. Então, desculpa aí, Diogo, foi só para aproveitar que tínhamos falado, e acho que é um exemplo prático para criar pequenos vídeos didáticos, é excepcional. Outra coisa que pode ser utilizado como técnica, que é a técnica do crop, né? Nesse momento eu estou aqui falando com vocês nesse plano estático, que é muito chato. Uhum. E como o vídeo foi originalmente gerado, o que é que a gente faz na edição? Entre uma cena e outra, vocês não devem ter percebido que, no primeiro momento, a personagem estava aqui distante, ok? Que esse era o padrão, foi o que veio no ficheiro. Cortava a cena, entrava outra coisa. Quando voltava a segunda vez, eu já tinha feito um resize daquela imagem e já estava aqui. E já estava muito mais perto, ou seja, era a mesma cena, exatamente o mesmo clipe, de aproximadamente 2 minutos e 30, que eu fui colocando camadas em cima, e quando fazia a transição de uma imagem para outra, a gente mudava o enquadramento. Isso dá dinamismo, não fica aquela coisa parada lá naquele mesmo canto. É uma técnica que pode ser utilizada também para a gente enriquecer um produto que seja gerado por ele. E prometo que paro de falar. Obrigado. Não, eu acho que faz todo o sentido também podermos ver estas formas práticas realmente de utilizar as ferramentas e, sobretudo, tentarmos ter essa noção de que as ferramentas podem ser utilizadas em conjunto. Por exemplo, ainda hoje estava a falar com
com o Admário uma forma de tratar por exemplo, este vídeo que foi gerado e de fazer os tais recortes ou de fazer transições e que é muito simples, é o Microsoft Clipchamp, que é uma ferramenta de edição de vídeo. Aliás, eu entretanto abri aqui para mostrar uma coisa. Vou só mostrar aqui também. Pronto, o Clipchamp tem, como podem ver, é uma interface já com um aspecto de editor de vídeo, não muito diferente do que encontrariam em editores de vídeo profissionais. Permite-nos, na próxima ação, veremos isto em maior detalhe e faremos aqui um vídeo no momento para que possam também criar esse tipo de apresentação. Mas uma ferramenta espetacular que também tem aqui, por exemplo, para converter texto em voz, algumas ferramentas de inteligência artificial que o Clipchamp já incorpora, podem encontrar aqui no Clipchamp, no criar conversão de texto em voz. Eu aproveitei, escrevi aqui um pequeno texto. Antigamente, o idioma no Clipchamp, o inglês, normalmente era o mais fidedigno, ainda continua a ser, mas o português de Portugal estive agora a testá-lo e já dá um resultado muito satisfatório. Vou passar aqui para que possam ouvir, por exemplo. Olá, o meu nome é Diogo e pretendo introduzir a formação acerca de produção de recursos em vídeo com recurso à inteligência artificial. É uma voz de uma mulher, mas a ideia fica aqui assinalada. Depois, por exemplo, esta faixa de áudio que vocês podem ver aqui em baixo poderia ser guardada. E depois poderíamos, por exemplo, colocar os ficheiros de vídeo gerados pelo Admário e adicionar vídeo e teríamos esse vídeo a correr em simultâneo com esta leitura. Olá. E de repente tínhamos aqui um vídeo feito de uma forma extremamente simples, apenas com uma faixa de áudio e uma faixa de vídeo. Mas depois veremos, o Clipchamp é muito interessante e intuitivo, veremos com maior atenção na próxima sessão. Admário, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, de momento eu tenho. Obrigado. Não sei se eventualmente queres que eu passe para aquele outro vídeo que foi feito com o Clipchamp. Não sei se é isso. Pois, é porque eu acho que poderia ser bom. Demais. Sim. Pois. Também nessa mesma lógica, também vou partilhar aqui com vocês. Deixa eu voltar para cá e partilhar a janela. Pronto. Além desse material específico, a gente desenvolveu um outro material para um projeto da área de geologia, aqui na FCT. Deixa eu ver se eu consigo localizar exatamente. Pronto, está aqui. Esse vídeo que vou mostrar a vocês é um vídeo de 1 minuto, acho que a gente consegue ver. Ele foi produzido 100% com o Clipchamp, com narração em português, inclusive. Vou mostrar aqui a vocês. E eu quero que vocês, não vou dizer uma característica que esses vídeos têm, e já comento com mais detalhes. Vou aqui dar o play. Só um segundinho. A Terra está sempre a mover-se, a deslocar-se, rachando, levantando. Nós vamos onde a ação está, no terreno, com as botas no chão. Recolhemos, questionamos, descobrimos, desde fósseis antigos a falésias catadas por drogas. Nas aulas, ligamos os pontos. Nos museus, vemos o passado ganhar vida. Nas conferências, juntamos à conversa global. No laboratório, modelamos, testamos e revelamos o que está por baixo. Isto é mais do que um curso. É uma viagem através de um planeta em transformação. Estás pronto para explorar? Inscreve-te no novo curso de licenciatura. Geologia para a Sustentabilidade na Universidade Nova de Lisboa. A parte da propaganda, o que tem de interessante aqui, o que eu queria mostrar a vocês é que muitas daquelas cenas que estavam em movimento eram fotografias.
Então, fotografias que foram dadas por uma professora do departamento e eu fiz aqui o upload, né, para a Sora, que é a AI, e esse projeto aqui também já tem mais de um ano, exatamente, vai fazer um ano agora, né? Isso aqui foi feito em junho de 2025, e ele transformou boa parte, a plataforma transformou essas imagens em vídeos. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui à parte específica peraí, deixa eu chegar aqui nos My Media, pronto, e pronto, vamos estar por cá. E, por exemplo, essa imagem aqui foi gerada apenas com prompt, não havia nenhuma foto como referência, que eu pedi a ideia de um museu de geologia moderno, mas, por exemplo, essa daqui, essas também foram a partir de fotos, essa aqui foi para outro projeto, pronto. Isso aqui foi uma foto que foi, deixa eu pegar uma foto específica que foi dada por aquele projeto, pronto. Isso aqui é uma foto, era uma foto, e a gente percebe que, por exemplo, tem erros, não é? Tem uma parte do vídeo que não funciona bem, algo entra na terra aqui no lado esquerdo, do nada, aqui no lado direito, quando essa concha gira, ela aparece com outra cor, com outro formato. O que é que a gente normalmente faz? Aproveita dos 5 segundos de cada uma dessas imagens, os 2 ou 3 que servem. Porque os clipes têm que ser rápidos para poder gerar um vídeo mais dinâmico. Aqui é a mesma coisa, aqui também era uma foto, eram fotos que viraram vídeo. Eu aproveitei essa imagem aqui da direita. A mesma coisa aqui, em que os alunos, isso aqui era uma foto, e a Sora gerou 2 hipóteses também. Ou seja, é uma forma também de a gente ganhar velocidade de produção. Em vez da gente ficar brigando com a IA, pedindo 20 vezes que ele refine o prompt, pega a parte da imagem que você viu, faz o corte, tira o que não serve e vida que segue. Então, é uma técnica também da gente ganhar velocidade de produção. E insisto, isso aqui tem um pouco mais de 6 meses pronto. Essa cena, então, se alguém lembra do vídeo, essa cena estava. A primeira parte não dá para aproveitar, porque tem aqui um jovem que do nada sobe, e enquanto ele sobe, ele vai ganhando altura. Mas a partir daqui, depois que vira para o lado do farol, essa cena deu para aproveitar praticamente toda, né? Então, são técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Essa outra aeroimagem, que também era só uma foto, mas que deu para aproveitar. Bom, viram que ali o garoto de azul surgiu do nada, mas a partir do momento que ele surge, a gente aproveita a foto. Não era para ser absolutamente real, porque não se tratava de um procedimento de laboratório, era para ilustrar que os alunos de geologia não ficam só no laboratório, eles vão ao campo, eles vão à praia e tem que se sujar, e isso também faz um pouco parte da ideia que tenta se vender. Isso aqui eu fui experimentando algumas coisas e ficaram horríveis, essas ficaram muito ruins. Mas essas aqui, por exemplo, a gente consegue aproveitar uma boa parte da cena. Dá para ver que uma parte não é real, mas outra parte, quando eles começam a pôr a rede de volta, a gente consegue aproveitar também. Tá? Então, de novo, só para mostrar que a gente, utilizando a nossa inteligência artesanal, junto com a nossa inteligência natural e com uma parte do trabalho da inteligência artificial, a gente consegue também fazer algumas coisas. Em alguns momentos não vale a pena ficar lutando com prompt, porque refinar vídeo em prompt é um trabalho terrível. Os outputs hoje já estão muito melhores, mas assim, quando a gente quer uma coisa muito específica, eu lembro a vocês as 2 outras hipóteses. Às vezes vale mais a pena a gente criar aquela imagem, especialmente quando não tem personagem, quando é só uma paisagem. Um telemóvel consegue filmar paisagens e objetos de forma muito eficaz, com muita qualidade, e a gente consegue aproveitar muito bem esses clipes. Eu, por exemplo, quase toda vez que viajo para algum lugar ou que vou fazer uma coisa, um sítio que é diferente, mesmo aqui em Lisboa, aqui por Almada, eu tenho um repertório próprio de pequenos clipes, com a vantagem que não estão em sítio algum, são meus, portanto, os direitos de propriedade intelectual são todos meus, eu posso usar sem nenhum medo de que possa vir qualquer repercussão legal, e eventualmente pode ser útil, às vezes num vídeo que a gente produz
para o departamento lá da faculdade, ou para algum projeto nosso também, para ilustrar a utilização da fotografia, da luz, da cor. Então, se tiver a oportunidade, e se for eu, por exemplo, fazer fotografia é uma coisa que me dá prazer, é um hobby. Então, às vezes eu vou fazer uma caminhada, vejam se é interessante, olha, tiro algumas fotos, faço pequenos clipes e depois, quando chego em casa, eu descarrego para não ficar ocupando espaço da memória do telemóvel, coloco ali num repositório próprio e que pode ser muito útil num contexto como esse. Além de lembrar também que tem muita imagem, tem muito vídeo bom na internet. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais na próxima sessão, sei que o tempo já está acabando, vou. Mas eu acho que era mais ou menos isso, né, Diogo? Que a gente tinha. Eu acho que a gente poderia ter falado agora. É isso, obrigado. Eu acho que o Tomás quer colocar uma questão. É só uma coisa muito, muito simples. Portanto, nós temos agora vários editores não lineares de vídeo, simples, com muitas funcionalidades, mas, por exemplo, se quiséssemos animar uma parte de um vídeo com recurso a efeitos mais especializados, estou-me a lembrar aqui do After Effects, que tem aquelas composições todas, como é que nós punhamos uma inteligência artificial portanto, a configurar todas aquelas composições? Portanto, seguindo, ou seja, uma inteligência artificial que executasse as funções da mesma forma que um software como o After Effects. O editor, portanto, um criador, não é? Um criativo que tinha necessidade, por exemplo, queria animar um título ou criar. Vamos fazer uma coisa muito simples: criar um título, animá-lo, portanto, e dar ali os efeitos para depois transportar esse título para uma composição de vídeo. Eu acho difícil que uma inteligência artificial, pelo menos no ponto em que estamos, apesar de ser um ponto já muito entusiasmante, consiga executar as funções com o mesmo grau de precisão manual que uma ferramenta da Adobe conseguiria. O que podemos fazer é selecionar todo um conjunto de ferramentas, por exemplo, uma ferramenta para gerar títulos, utilizar, por exemplo, o Clipchamp para gerar transições, utilizar o Sora para gerar imagens, o Luma Dream Machine para gerar vídeos, descarregar tudo isto e criar uma composição depois numa aplicação como o Clipchamp. E eu sinto que para aquilo que procuramos muitas vezes daria um resultado muito, não exatamente igual ou tão preciso, mas um resultado muito satisfatório se fôssemos comparar, por exemplo, com uma ferramenta como a Adobe Premiere. Agora, lá está, envolve essa parte manual, especialmente se quisermos essa precisão. Ou seja, teria essa necessidade de termos nós mesmos a agrupar todo este conteúdo e a juntá-lo. É uma coisa que falaremos depois na edição, quando vamos olhar para o Clipchamp. Agora, pensando, por exemplo, numa ferramenta como o CapCut, que também é bastante intuitiva, especialmente se utilizada no telemóvel, e aí o Admário até é melhor para falar do que eu, mas realmente o CapCut, e corrijo-me se estiver enganado, Admário, o CapCut já tem muitas funcionalidades e cada vez mais de edição e pós-produção automatizadas e com recurso à inteligência artificial. É impressionante. Eu me rendi ao CapCut. Eu tinha o preconceito, confesso a vocês, porque é a ferramenta que se utiliza muito para o TikTok, também é uma plataforma que eu tenho muitas reticências, mas eu não posso deixar de reconhecer a competência técnica do CapCut ao ponto, vejam vocês, que de detrator passei a assinante. Porque, especialmente, ele tem uma função que é do AutoCut, e é absurdamente poderoso. Enquanto o Diogo a gente não vai ter tempo, mas na próxima sessão eu posso mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho produzido com o CapCut nessa função de AutoCut. O que significa isso? Vou num sítio, faço pequenos clipes de 5, 10 segundos, depois, em vez de colocar como a gente normalmente faz, num editor linear, né? Colocamos cena por cena, depois a gente vai fazendo os cortes ali. Eu só jogo as cenas que eu quero. O próprio CapCut vai fazer o corte e o que é mais impressionante, a depender da trilha sonora que a gente escolhe para aquele conjunto de cenas,
o corte vai estar sincronizado com a batida de áudio, normalmente com a batida do kick drum, que é o bumbo, né? Aquele pum, 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 pronto. Então, é absurdamente poderoso e absurdamente rápido, como em 2 minutos alguém pode produzir um vídeo que pode ter um nível de uma produção profissional para ir para uma rede social, especialmente para quem utiliza para marketing digital. É uma ferramenta que, confesso a vocês, no meu caso, vale a pena utilizar. E eu utilizo muito mais para fins pedagógicos, mas claro, acabo brincando muito. O que é que eu faço? Muitas vezes, quando vou para um sítio desses, passear, caminhar, faço essa série de clipes. Depois, quando tem algum momento livre, um final de semana, um dia à noite, monto tudo aquilo no CapCut, já fico com um vídeo numa versão final e aí eu passo para um arquivo morto aqueles ficheiros todos, porque eu posso vir aproveitar aqueles clipes algum outro dia, mas eu só fico no meu dispositivo ou em uma pasta em que eu tenho uma memória com velocidade mais rápida, o ficheiro com o vídeo já editado. Normalmente, vamos lá, se forem 10 clipes de 10 segundos, vamos ter aí 100 segundos, né? 1 minuto e tanto de vídeo. Não preciso ter tudo isso na memória do meu telemóvel. Eu edito isso, fico com um vídeo de 20 segundos, com cenas que vão ter de 2 a 4 segundos, são cenas mais rápidas, a gente vê na próxima sessão. E é impressionante o resultado. O CapCut realmente é muito bom. Mesmo a versão gratuita, vale a pena testar. Pronto, eu sei que também já estamos apertados de tempo, só queria deixar aqui uma nota rápida sobre uma coisa que o Admário falou há pouco e que vai ser muito útil também para a próxima sessão. Deixem-me lá partilhar aqui rápido. Pronto, que é esta de bancos de conteúdo. Muitas vezes, quando vamos editar um vídeo, e realmente porque pode ser complicado conseguirmos que uma instrução dê um resultado em vídeo exatamente como pretendemos, mas ao utilizarmos um banco de conteúdo livre, que exista já na internet, e ir à procura, se calhar, de um vídeo que se adeque e que possamos descarregar para utilizar. Estes dois que eu sugiro aqui são muito bons. O FreePic, eu vou abrir o FreePic para... o FreePic para múltiplas coisas, desde vídeos, imagens, vetores, animações, modelos, e o Free Music Archive para música, sendo que aí à partida não é inteligência artificial, é mesmo música que está disponível para poderem colocar nos vossos vídeos. Pronto, para dar um exemplo aqui, ao invés de eu ir utilizar uma aplicação para tentar gerar um vídeo de um estudante numa sala de aula para ilustrar alguma coisa que estamos a dizer, com uma voz gerada no Clipchamp, por exemplo, para um vídeo, eu vim aqui que simplesmente escrevi Student in Class, escolhi vídeos, escolhi gratuitos. Se não fossem gratuitos, teriam aqui uma coroazinha ao lado. Posso escolher, por exemplo, só gerados por inteligência artificial, não existe nenhum. Mas temos todos estes vídeos que nem sequer são gerados por inteligência artificial e que podemos descarregar para colocar nos nossos vídeos e que já foram produzidos por outra pessoa e estão livres para nós. Portanto, e o FreePic realmente é uma base, um banco de conteúdos muito extenso. Portanto, é uma ótima ferramenta que também está à vossa disponibilidade e é gratuita. E à qual podem recorrer. E para terminar, Maria João está com a mão levantada. Olá, boa tarde, boa noite. É só para partilhar que eu utilizo o FreePic também na versão Pro naturalmente para gerar algumas imagens, porque eu acho que tem uma capacidade de criar mais ao detalhe dentro daquilo que nós às vezes pretendemos. É um exercício complexo, com muitos pedidos para a frente e para trás, mas também tem sido uma boa experiência. Portanto, gostava só de partilhar que o FreePic também tem aqui esta potencialidade e de facto tem sido o meu aliado às vezes quando é preciso. É uma bela ferramenta mesmo, tanto para imagem como para vídeo. Aliás, como podem ver aqui na barra do lado, seria, portanto,
uma destas opções e esta opção para realmente dialogar. Portanto, sem dúvida, o Free Pick é uma recomendação que eu também deixo para a reação das vossas apresentações, a produção de vídeos, o que seja. Tomás. Eu só queria partilhar, portanto, a geração daquele storyboard, como é que ficou no Perplexity, que ficou muito mais completo. Voltando há meia hora atrás, era só partilhar só para vocês verem como é que ficou, se me deixarem. Vou só parar de Portanto, partilhar. e é isto. E fica assim, no Perplexity. Fica muito completo. Dá 10-0 ao Canva, neste caso. E tem toda a informação, tem a duração das cenas que seria esperada na produção de vídeo. Acho que está muito bom mesmo. Perplexity Pro. Quase toda a gente neste momento consegue ter essa, ou porque são, portanto, clientes meu ou clientes nós, conseguem ter uma subscrição anual do Pro e consegues fazer muita coisa com o Pro. É verdade. E o Canva, já agora aproveito esta questão do Perplexity, que é uma ferramenta também espetacular, e não sei se o Canva também, para outros propósitos e para coisas idênticas, se por acaso estiverem aqui professores do ensino básico, do ensino secundário, se fizerem parte de uma rede de escolas selecionadas, terão acesso também a uma subscrição do Canva, que é o Canva for Education, e que vos permite acesso a todas aquelas ferramentas do Canva que numa conta gratuita estão bloqueadas. O Canva também oferece um período de experimentação de um mês gratuito a primeira vez que o vão utilizar. Muito bem. Acho que por hoje a gente, apesar do atraso do início, de uma vez mais peço desculpa a vocês, a gente vai tentar resolver ainda esse problema, mas acho que hoje a gente para por aqui e ficamos para a próxima sessão, né, Diogo? Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigada, adeus, até para a semana. Obrigado. Bom fim de Obrigado. semana. Bom fim de semana. Muito obrigado. Boa noite. E até para a semana. Boa noite. Pronto, vou parar aqui a gravação. Que já